Fala galera, beleza? Bom, voltei aqui, o quarto episódio do SolitudeCast. Demorou um pouquinho para sair o episódio, mas é porque estava chovendo esses dias e chovendo eu não consigo caminhar. E é fazer as duas coisas que eu tô gostando, né? É um hobby agora o podcast e caminhar, que já tá na minha rotina e eu sempre faço, e é meu tempinho livre. Bom, para hoje, como acho que você já viu no título, eu queria falar um pouquinho sobre tempo inútil. Eu acho que a maioria do meu público é jovem, jovens que estão me escutando, e o tempo inútil é simplesmente uma forma que é um tempo, na verdade, que o jovem mais tem. Por causa que assim, a gente está num tempo que a gente vai para a escola, e quando a gente não está na escola, está em casa. E se a gente não está fazendo, a gente não tem nenhuma obrigação, não tem trabalho, alguma coisa assim. Caso você tenha um trabalho, não é de você que eu estou falando, mas pode ser que se relacione a você. Mas a gente tem um tempo porque tem poucas responsabilidades, né? Então essas poucas responsabilidades deixam a gente com um tempo vago para fazer o que a gente quiser. E é sobre isso que eu queria falar hoje. É um tempinho que eu tinha, vago, bem vago mesmo, e que tipo assim, pegou além dos anos e anos que eu tive tempo livre na escola, quando eu saía da escola do meio período e ficava em casa sem fazer nada, depois que eu faço minhas obrigações, lógico, era na pandemia. Que a pandemia acabou que a gente ia para a escola, às vezes, eu mesmo vou falar por mim, mas eu dormia na aula online, então eu assistia uma aula só quando eu acordava de verdade, assim, eu perdi umas 2, 3 aulas e, assim, não me fez falta. Mas eu não tinha um tempo, uma rotina. Então eu tinha muito tempo e às vezes fiquei jogando, ficava na rede social o tempo inteiro. A maioria da minha pandemia foi assim. E eu acho que eu só mudei minha rotina depois de um tempo, bom tempo mesmo, que eu comecei a fazer algumas coisas. Bom, eu tinha trocado, no meio da pandemia, eu lembro que foi bem grave isso, que eu troquei o meu dia pela noite, eu ficava a madrugada todinha acordado, aí eu acho que eu acordava acho que umas 4 horas da tarde, assim mais ou menos, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde na pandemia. Quando não tinha escola, na verdade, porque minha escola ficou um bom tempo sem ter aula também na pandemia. Isso foi interessante. Então eu fiquei livre. Parecia que eu estava desocupado 100%. E eu acho que depois, quando eu ficava dormindo, trocava a noite pelo dia, ficava jogando, assistindo YouTube, entre outras coisas. Eu acho que eu ia dormir umas 8, 9 horas da manhã e eu ficava acordado até minha avó acordar para eu tomar um café, e eu ia caminhar com ela também. A gente caminhava, eu caminhava com ela também, porque tanto que foi um período meio conturbado assim, porque ela achava engraçado. Eu tava de manhã acordado, ela achava que eu acordava cedo, mas aí ela via que eu dormia das 8 da manhã até as 4, 3 horas da tarde, então era meio esquisito. E foi depois que eu viajei que eu tive uma rotina maior. Deixa eu sair daqui que tá cheio de... acho que é sapo gritando aqui, não sei. Depois que eu viajei, acho que foi para Belém do Pará, que quando eu voltei eu tive uma rotina melhor, eu tinha mais coisas para fazer. A escola voltou também, então eu comecei a estudei também, comecei a estudar em casa, sozinho, que era para eu ter mais coisas para fazer. E é assim que eu cortei meu tempo inútil, mas eu ainda jogava bastante. Mas agora, com meus 15, 16 anos, eu aprendi que tempo inútil é uma coisa muito perigosa. Porque você leva um tempo grande do seu dia todinho fazendo uma coisa que no final não vai dar nada. Lógico que isso envolve... Nossa, que céu lindo tá aqui. Voltando. Lógico que isso envolve a dopamina, a sensação de felicidade que você tem ao ficar fazendo aquilo ali, querendo novidade, jogando, e continua aquelas mesmas horas, todos os dias, aquelas horas se perdendo. Eu não quero que, tipo assim, se você tem algo assim, pode ser por vício, ou pode ser por você não estar fazendo nada, não ter nada, não é pra você cortar esse tempo. No meu caso, algumas coisas eu cortei. Igual as redes sociais tiravam um grande tempo, eu ficava com um grande gatilho de ficar olhando rede social, e levava um bom tempo da minha vida. Quando eu exagerava de verdade, eu cortava.
Então, quer dizer, eu desativava minha rede social ou desinstalava o Instagram. E às vezes eu ficava tempos e tempos sem ver o Instagram. Mas depois eu voltava sabendo que eu tinha que melhorar, lógico. Mas além disso, uma das coisas que me deu gatilho também, que eu estava perdendo meu tempo, é que a Samsung ela tem uma configuração que ela mostra para você o quanto de tempo que você passou na semana usando tais aplicativos. Então ela chegava acho que no domingo e falava assim: você usou seu celular 50 horas a mais do que a semana passada. E aí quando você ia ver qual eram as coisas que você mais perdia tempo, às vezes era WhatsApp, Instagram, YouTube, entre outros aplicativos, ou um jogo, entre outras coisas assim. E foi assim que eu peguei um gatilho de ver que eu estava perdendo tempo inútil. Para cortar isso, eu vou te dar 3 dicas, que foi o que me ajudou. 1 é tendo controle. É tendo, tipo assim, quando você botar na sua consciência assim: eu tô perdendo meu tempo. E você pegar, no caso das redes sociais ou de um jogo, você acordar no meio e falar assim: não, eu vou sair agora e vou fazer outra coisa. Isso foi uma coisa que me cortou direto. Um vício, mais ou menos assim, podemos dizer, você pode desinstalar. Porque, tipo assim, rede social é uma coisa muito prejudicial. E quando você sai de uma, você vai para outra. Igual, um dia eu cortei o Instagram, eu desinstalei o Instagram e eu fui parar no YouTube. Aí eu parei, tive a consciência de parar com o YouTube. Só que aí eu fui não para outra rede, não para uma rede social, e sim para uma plataforma de streaming, que foi para Netflix. Aí eu continuei vivendo, perdendo aquele tempo, assistindo filmes e séries e outras coisas. Aí depois disso foi pro TikTok. Então quando você vai parando, então se eu não tivesse controle, eu acharia uma e outra e outra e outra. Você tem que ter o controle, é sair de uma e também sair das outras, se controlar em todas. Ter esse controle, ter essa consciência de você tem que parar, vai te ajudar bastante. Outra coisa, vou ser bem rápido, o podcast já deu 7 minutos, eita ferro. Outra coisa que me ajudou bastante foi que eu tenho uma rotina. A rotina vai te ajudar bastante porque ela, tipo assim, ela não vai cortar totalmente sua necessidade, não vai cortar tudo o que você quer fazer, tipo, te dá vontade de fazer, mas ela vai te ajudar a ter alguns momentos que você pode parar, entendeu? Tipo, eu criei a rotina de acordar cedo, aí acordar você pode fazer outra coisa, você pode fazer tarefas da casa, ter uma rotina de fazer alguma tarefa da casa, varrer a casa, lavar a louça. Então você ter essa rotina, você corta um pouco do seu dia e tem um outro tempo. E quando você tem esses tempos, igual eu tenho para caminhar, eu tenho minha rotina de caminhar, e eu criei uma rotina de caminhar tão forte que minha cachorra já sabe o horário. Então quando dá o horário biológico dela, ela já fica agoniada e fica me olhando lá no quarto, e eu olho pra ela, ela começa a pular, querendo que eu passeie com ela. E aí, mais uma vez, eu saio pra caminhar, faço e venho pra cá, fico no meu cantinho. Caminho. E assim, a rotina ajuda muito, mas muito mesmo. Porque você sente que seu cérebro gosta dessa rotina. Ele tem uma sensação de conforto, sabe? E quando eu cortava minha rotina, eu sentia meio que dava um pouco de desespero quando eu cortava a rotina ou quebrava ela. Bom, ter essa rotina é bom. Por favor, se você não tem, faça uma rotina. Se seus dias todos os dias são aleatórios, façam o que não sejam. Outra coisa, a terceira coisa que me ajudou... Só um momentinho, pera aí, galerinha. Prontinho, eu voltei. Dei uma pausa rapidinho aqui, por causa que eu fui passar no lugar. Se eu passasse ia atrapalhar demais o podcast aqui. Mas a terceira coisa... A primeira foi cortar o mal pela raiz, né? Ter o autocontrole. A segunda foi você ter uma rotina que você possa, pelo menos, fazer outras coisas, além de perder seu tempo inútil em alguns grandes vícios. E também a terceira, que agora é você estudar algo que você goste. Choveu bastante aqui, eu tô pisando quase em água, galerinha. Pera aí, deixa eu só passar por esse lugar de água aqui. Vocês estão ouvindo eu pisando totalmente na água? Então a terceira coisa
é você estudar algo que você gosta. Bora, Maia. Você parar pelo menos 1 horinha. Faça isso, 1 horinha ou meia hora. E se você parar 1 hora, você usa a técnica do Pomodoro, que é você estudar meia hora, parar 5 minutos, depois voltar para as meia hora. E aí você completa essa rotina de estudo. Você pode parar 10 minutos ou 5 minutos, de acordo com você. Você vai perceber que essa 1 hora vai se transformar em mais, você vai querer estudar mais, aí você vai se envolver com o estudo. Mas é importante que você, além da escola, né, porque a maioria de quem me ouve é jovens, então além da escola você também estude coisas que você goste. No meu caso, eu gostava bastante de desenvolvimento pessoal e marketing, então foi uma das coisas que me ajudou bastante, para eu não sempre ficar naquela coisa inútil de você ficar jogando, ficar vendo rede social e não fazer nada de produtivo o seu dia inteiro. Bom, essas foram 3 coisinhas que me ajudaram e pode ajudar você. Eu prometi que o podcast ia ser pequeno, mas acabou tendo 11 minutos ou mais, se eu não finalizar rápido. Mas muito obrigado, galera, pela atenção, muito obrigado por alugar seu ouvido e até mais, até o próximo episódio. Adeus!